Boas-vindas, bem-vindos. Aqui algumas orientações iniciais para o nosso trabalho aqui de apoio pedagógico em matemática. Para começar, a primeira recomendação é que vocês façam o daily board, vocês façam o diário de bordo. E não é para que vocês tenham um caderno para copiar informações, mas que vocês possam principalmente significar tudo que vocês querem aprender e desenvolver. Daily board. Essa é a diferença. Uma coisa é ter o caderno com cópia do que está no slide, cópia do que está na lousa. Não. Façam aí anotações para que vocês possam significar o que aprendem. Como a gente já colocou lá na nossa apresentação, vamos tentar trabalhar com vocês rotinas de autoconhecimento, rotinas de autocuidado. E uma primeira dica aí, a gente precisa aprender. Se nós aprendermos de forma visual, se nós aprendermos de forma auditiva ou de forma sinestésica. Se eu sou só visual, vou desenvolver isso, mas tentar também ampliar para o auditivo. Se eu aprendo ouvindo, também vamos tentar incorporar o ver. E, de preferência, dizem que nós temos 5 sentidos e é para usar todos, mas eu acho que nós temos 6. Então vamos tentar trabalhar esses 6 sentidos aí nas nossas vidas. Ipsos. Essa palavra é um verbete que nós criamos, né? Para falar sobre o conhecimento holístico, sobre o conhecimento integral. Antigamente, quando a gente falava de conhecer-se, conheça-se a ti mesmo, estava só num pedaço do nosso ser. Mas agora existe aí o quê? No mínimo 4 grandes dimensões que a gente precisa conhecer, né? Nosso corpo, nossa mente, nosso coração e, na minha fé, a nossa alma. Acreditem, existe uma pesquisa da Universidade de Brasília que fala da plasticidade cerebral. Então, se a gente estimula o nosso cérebro, a gente amplia o nosso cérebro. E a gente precisa descobrir o que estimula o nosso cérebro. Isso, no autoconhecimento, a gente busca. Para algumas pessoas é a música, para outras pessoas é, de repente, o tete a tete, estar conversando com alguém, e isso pode estar desafiando a pessoa a falar, a pessoa a pensar. Então, isso tudo precisa ser verificado aí na vida de vocês, para que vocês possam estar desenvolvendo. Essa frase aqui, nosso olhar para a realidade é sempre enevoado, é uma frase do Vygotsky, que nasceu em 1898 e faleceu muito novo, em 1936. Isso é, com 38 anos de idade. E essa frase aí, ela foi o que eu melhor trouxe da minha formação no mestrado. Valeu aí tudo o que eu investi em tempo e dinheiro no meu mestrado. E eu procuro repetir essa frase em todas as aulas, em todos os cursos, em todas as atividades que eu faço, né? Nas aulas de matemática, por exemplo, eu não conheço tudo de matemática, né? Então, meu olhar para a matemática também é enevoado. Aqui, a gente está lançando para vocês as premissas do desenvolvimento pessoal. A gente precisa trabalhar consciência, a gente precisa trabalhar clareza, a gente precisa ver e rever, a gente precisa encorajar, se encorajar
e quebrar modelos para aperfeiçoá-los. Essas 5 premissas nos levam ao desenvolvimento pessoal, para além do desenvolvimento profissional. Parabéns, né? Dados de 2021. Vocês são parte de 18% da população brasileira matriculada no ensino superior. Um grupo de privilegiados, com muito esforço, mas privilegiados por estarem aí no ensino superior. E que a gente possa permanecer, se desenvolver e ir para além disso. Não traz grana, mas traz empregabilidade, né? Traz realizações para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. É verdade que não dá nem 1%, né, pela mesma fonte, que a gente possa, no nosso esforço, estar conseguindo superar esse índice. E, de repente, aqui na Flamingo, a gente pode estar tentando levar esse índice aí para 100%, quem sabe. Vamos sonhar com 100%. Se essa turma começa aí com 75 colegas, que esses 75 colegas se formem, não só 7,5 ou mais ou menos 8 formandos. Uma outra premissa aí da atitude acadêmica, que a gente desenvolva competência. Afinal, o que é competência? Vocês podem encontrar definições na área jurídica, vocês podem encontrar definições na área de engenharia, vocês podem encontrar definições na área corporativa, mas a base é na educação. A base é Perrenot. A gente precisa buscar a gênese, a gente precisa buscar a origem. Falando de Perrenot, ele cunha essa definição no início dos anos 80. O mundo estava olhando para a educação, naquele início da década de 80, e verificando que aprendizados não estavam acontecendo, né? A decoreba, a memorização, ele não estava desenvolvendo competência na vida das pessoas. Então, a educação ela começa a se transformar e perseguir essas competências. Então, aqui a gente tem a espinha da definição de Perrenot, né? Competência é mobilizar recursos. Que recursos? As informações, o recurso do conhecimento, o recurso da habilidade, o recurso do valor moral, não é grana, e as atitudes. Aqui nessa aula, se eu só ficar passando informações para vocês, isso pode pouco acrescentar na matemática da vida de vocês. Se a gente consegue transformar essas informações em conhecimento, a gente dá um up, né, nesse conhecimento, nessa competência. Mas a gente precisa desenvolver habilidade matemática. A gente precisa valorizar a matemática. Tem muitos dos colegas aí que não valorizam. E a matemática ela é possível na vida de todos. Então a gente precisa ter uma atitude positiva aí para esse aprendizado. E não é para alguns, é para todos aí. Se a gente fala do ensino básico, que é o ensino fundamental, nós temos 10 competências que são perseguidas, que nós deveríamos ter desenvolvido até o final do ensino básico. A gente vai destacar 3. Existe um vídeo que trata de todas as 10 e repete essas 3, porque essas 3
tratam aí de pontos fracos na formação de quase todos nós no Brasil. Então, a gente vai falar da competência 4, que é a competência tecnológica, a competência 7, que é a das argumentações, e a competência 8, aí, que é do autoconhecimento e do autocuidado, que a gente precisa estar desenvolvendo para poder se relacionar, construir uma rede de relacionamento. Então a gente precisa ser sujeito da nossa história. A gente precisa ser o quê? O protagonista da nossa história. Falando da competência 7, sobre as argumentações, um dado de 2015, sobre livros lidos no Brasil, quase 5 por ano, 2,43 inteiros e 2,53 em partes. Não é necessário, de repente, a gente ler um livro inteiro, mas a gente precisa criar o hábito da leitura. E não se acanhem se a gente precisa estar lendo e relendo. Isso é normal. Pouca gente se apropria de uma leitura num primeiro bater de olhos. A gente precisa ler e reler. E se a gente ler e reler, a gente amplia esse olhar. Isso é importante. Agora, 5 livros por ano é muito pouco. Se a gente pensar aí, na China são 8, na França 6,5, na Austrália 6. Para falar de alguns destaques aí no mundo da leitura, a gente precisa desenvolver na nossa estatística pessoal que de repente a gente consiga agregar muitos livros na nossa vida, na nossa biblioteca. Sobre atitude acadêmica, a gente precisa aprender a inferir, ler para além do que está escrito. A gente precisa implodir. Existem alguns conceitos que precisam ser implodidos. A gente precisa ter essa coragem. Sempre existe um ponto e um contraponto. O sim, o não e o talvez. Tentar verificar essa situação. E a gente precisa o quê? Pesquisar. A gente precisa garimpar. Não podemos ser preguiçosos aí. Precisamos buscar. Nada vem de mão beijada. A gente tem hoje muitas facilidades, mas é melhor, né, que a gente vá para além da teoria do simples. É preciso aprofundar. É preciso mergulhar. Respondam baixinho para vocês mesmos. Quantos livros vocês leram aí no ano passado? Coloquem a mão na consciência e olhem para trás. Quantos livros eu li? E espero que vocês dobrem essa meta, tripliquem essa meta, quadrupliquem essa meta e que vocês possam ter aí na biblioteca de vocês muito mais leituras. Falando agora da competência 8, um pouquinho mais da competência 8. Quando a gente fala do autoconhecimento e do autocuidado, né, se a gente se cuida e se a gente se conhece, a gente se relaciona melhor. Eu adoro essa figura daqui porque também fala sobre o aprofundamento. Se a gente não se aprofunda, a gente fica o quê? Na superficialidade desse relacionamento. Mas podemos deixar de ser uma bolha solitária. A gente precisa ser uma bolha que esteja junto com outras. E de uma forma que a gente não estoure uma a outra, mas que nesse relacionamento a gente possa ter conhecimento. E ir para além. Ampliar os olhares. Nosso olhar é nevoado e a gente precisa o quê? Ampliar olhares. E eu adoro a palavra parceria. E a gente precisa ter essas parcerias. No nosso relacionamento, no nosso network, isso
abre portas e a gente precisa estar desenvolvendo essa capacidade. Atenção aí para os próximos 2 slides. A gente precisa, nesse relacionamento, trabalhar junto para que todos possam chegar. Não é para a gente chegar sozinho. Na linha de chegada da vida de cada um de nós, que a gente possa chegar junto com muitos, até o último homem, lembrando daquele filme que eu recomendo. Tem um outro filme que fala do Nenhum a Menos, e que a gente tem aí na nossa turma essa solidariedade no sentido que esse relacionamento possa estar levando todos nós aí a compormos os 100% dos formados. E vamos, nessa parceria, nos sentirmos pertencentes. E nós aqui, da Faculdade Flamingo, do Grupo Flamingo, queremos ser esses parceiros. A gente precisa estar construindo essa parceria. E que a gente possa estar por muitos anos aí na vida de vocês, ser esse parceiro. A gente tem muitos profissionais que fizeram a graduação conosco, depois a pós-graduação e se desenvolveram. E que a gente continue nesse relacionamento. E hoje a gente tem até colegas formados aqui, professores, e fazendo essa contribuição, que seja algo aí para o trabalho de todos. Então, a gente agradece essa participação, a gente agradece aí esse trabalho e que a gente juntos possa estar construindo essa parceria e fazendo aí o nosso melhor trabalho. Boa jornada para todos nós.